Ai, amigo! Tá me vendo aí tudo certinho? Tá. Eu tô. Então, Vocês estão vendo o Dudu aí direitinho? pra mim tá parecendo Porque tudo às preto, vezes mas tudo bem. tá- Não tô tu não tá conseguindo. me Não, eu vendo? não tô vendo o meu retorno da imagem, mas se tu tá me ouvindo e me vendo, tá tudo bem. Eu tô vendo, tô ouvindo. Vamos ver, pessoal, comenta aí se vocês estão vendo e ouvindo o Dudu, se tá tudo Ó, tranquilo. cara, Estão me vendo, se estão me ouvindo também. Ó, então tá bom. Tá, tá? Tá todo mundo te vendo aí, então tá Dudu. bom. Então, então tá, meu amigo, que bom te ver, pelo menos de longe, né? É, Tô com muita saudade de ti. Eu quero saber, quero que tu fale para as pessoas, mesmo a gente já se conhecendo, mas eu quero que tu diga quem é Eduardo Camargo. Fale para as pessoas. então eu sou fisioterapeuta, né? Sou formado já há 2 anos e eu trabalho assim já desde que me formei muito nessa linha de entender a dor, de explicar para os pacientes. Muito eu trabalho nas redes sociais com educação em dor, educação de movimentos, né? Então, usando um pouco do conhecimento que eu tinha, que eu tenho até hoje do teatro, de comunicação, eu acabo Gostei. utilizando esses recursos, né, da gente poder se comunicar de uma forma mais fácil, né, explicando para os pacientes, aqueles que vão no consultório ou aqueles que eu converso, né, algumas pessoas tiram dúvidas comigo, eu não faço atendimento 100% online, às vezes a gente faz presencial, mas antigamente muita gente mandava WhatsApp para mim, né, tirando algumas dúvidas e tudo mais, né? Então eu me dei conta dos anos para cá que eu virei muito mentor sobre o corpo, sobre dor. As pessoas elas sentem dor e não sabem explicar o porquê que elas têm essa dor. Isso me fez pesquisar e ir atrás de tudo isso. Então esse sou o Eduardo, sou ator também. Achei legal que a gente botou ator e fisioterapeuta. Tu viu? Não, eu não aguentei, Dudu. Foi automático. Eu falei, não, vou fazer o cardio do Dudu e eu vou botar ator. Mesmo que ele esteja já há um tempo se dedicando à fisioterapia, eu coloquei ator porque eu não consigo desvencilhar. Não, Dudu é ator para mim. e É fica, um né? ator, não consigo. E fica, porque Fica, fica. querendo ou não, estando no teatro, em cena, que é um grande momento da gente poder se expressar de forma artística, a gente tem personagens que a gente utiliza durante o nosso dia. Sendo ator ou não, a gente tem personagens. Quando a gente vai trabalhar, a gente veste aquele personagem, né? Quando a gente está em casa com os nossos amigos, a gente veste outro personagem, né? Esse conhecimento das artes, assim, até hoje eu tenho me dado conta, assim, tem me ajudado muito nos meus pacientes, tem ajudado muito nessa linha que eu segui da área da saúde, assim. Tem, Né? Era uma das perguntas que eu ia te fazer, como é que tu conseguiu unir essas duas profissões, né? O que tu conseguiu trazer do teatro para fisioterapia e também vice-versa. Quem sabe tu não pode usar alguma coisa de fisioterapia quando tu for atuar de novo, né? olha, Mas enfim, agora pode falar. posso responder ela, porque eu já antecipei, olha, eu não sabia de nenhuma pergunta, né? Era a última pergunta, brincadeira. Não, vamos responder Não, agora, pode. então, vamos responder por último. Vamos deixar no suspense. Ah, deixa no suspense então. Então vamos deixar no suspense essa. Eu quero saber assim como é que estava o teu trabalho antes da pandemia. Tu estava num consultório, como é que tu estava fazendo? Eu percebi que tu está falando bastante de atendimento online, mas assim, como é que estava esse atendimento presencial? Tu estava num consultório, teus pacientes, como é que estava? Sim, da pandemia, né, eu passei por vários lugares, né? Então, assim que eu me formei, eu trabalhava numa academia. Nessa academia, eu atendia os pacientes que vinham da própria academia, que acabavam sentindo algumas dores, tinham algumas lesões, né? E pacientes de fora que acabavam indo lá atender, né? Então, são dores no corpo todo, então, dores musculoesqueléticas que a gente chama, né? Dor no joelho, no pé, no ombro, dor na coluna, né? Que é muito comum. Então, eu atendia esses pacientes, né? Depois, eu passei a atender em outros lugares e no último lugar... Ai!
celular! Adoro! Veloso Cheguei. machucou. Eu tô Veloso igual a machucou. Ludmilla caindo na piscina, sabe? Sabe quando a Ludmilla cai na piscina? Tá eu aqui, ó. Mas eu tô bem, foi o celular que se jogou no chão. Ó, olha aqui, ó. Viu? Tu viu? Tu viu? Olha aqui. Ah, agora vai. Agora vai. Calma, Ludmilla, calma. Fica quieta. Conclui, Dudu. Desculpa. Desculpa roubar a tua atenção neste momento. Mas finalizando, eu estava agora no último lugar que eu estou atendendo, é um consultório que a gente divide com outros dois colegas fisioterapeutas e é dentro também de um treinamento funcional, de uma academia. É um ambiente onde eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com movimento, então é um ambiente legal que a gente troca ideia com outros profissionais de outras áreas, tem nutricionista, tem pilates, é tipo um centro mesmo integrado assim de atendimento. E tem sido bem bacana. Então, quando entrou a pandemia, a gente fechou a academia, ninguém atendeu, né? O lugar que eu também estava fazendo parceria é na Fantos, onde a Dani estava trabalhando lá. Então, a Fantos é um outro lugar também de treinamento funcional. São dois lugares que eu gosto bastante do jeito como os profissionais trabalham lá. Mas aí depois deu a pandemia, todo mundo foi para suas casas, ninguém podia mais sair, né? E a gente também acabou não atendendo os pacientes, mas a demanda continuou. E, aliás, a demanda aumentou, porque as pessoas indo em casa, um mês em casa, aquelas que já treinavam estavam em casa sem se movimentar, aquelas que já eram sedentárias, né, reduziram ainda mais a movimentação, porque trabalhavam às vezes na rua, caminhavam um pouco, e mesmo essa movimentação já trazia algum benefício para essa pessoa. E aí ficar em casa aflorou dores de todas as formas. Então eu faço alguns atendimentos online e no início da pandemia foi o que eu comecei a fazer, porque os pacientes precisavam de alguns entendimentos, né? A gente grava vídeo em casa, eu faço vídeo dos exercícios, gravo um vídeo para cada um, envio para o WhatsApp, mostro, e todo dia a gente mantém o contato. Às vezes a gente faz uma conversa pelo WhatsApp e tal, e dá para seguir muito bem, principalmente pacientes que a gente orienta exercícios, né? Eu não imaginava que isso ia Sim. acontecer, mas a gente conseguiu rapidamente se modificar em alguns casos. Tá. Isso. Não, então a tua rotina, ela acabou, assim, o teu trabalho acabou até dobrando com a questão da pandemia, por fazer essas coisas em casa, mais exercícios e mandar. Então, tu não se sentiu, assim, muito prejudicado, no Não, caso? Tu... assim, inicialmente, o primeiro mês, sim, porque nenhum paciente imaginava poder fazer exercício online, né? Então não era comum, É, tinha uma barreira inicial do, não, peraí, como é que até onde eu posso ir, né? E pacientes novos. Então, a pessoa sabia, conhecia e estava esperando assim, não, só eu vou esperar quando ficar com muita dor, eu vou lá no Dudu, né? Tem muita gente assim. E aí ficou em casa, e aí chegou nesse limite só que em casa. E aí disse, agora mesmo que eu não posso poder sair de casa, e os consultórios estavam fechados, né? Então eu lancei na internet dizendo que o nosso conselho liberou o atendimento online, porque antes ele tinha uma certa preocupação em relação a isso, né? Porque a gente preza muito pelo contato, pela avaliação de movimento, a gente preza por uma avaliação mais completa, né? E às vezes online a gente com certeza perde algumas coisas, a gente não consegue avaliar por completo. Mas sim. a gente consegue manejar. E nesse caso, o paciente que está em casa sentindo dor, ele precisa ter um encaminhamento, ele precisa ter um direcionamento, né? Que às vezes é o que mais falta nas pessoas. A pessoa saber o que ela está fazendo, se está certo, se está errado. A Carla, eu quero ser tua cobaia, tenho muita dor. A Carla vira e mexe, Eu? conversa comigo, mas nenhuma vez veio e tirou, né, conversou comigo, perguntando algumas dúvidas e tal. Eu estou sempre aberto, eu sempre digo isso. Não, eu também já perguntei pro Dudu pelo Instagram, pelo chat do Instagram, que eu não Foi um estava conseguindo atendimento dormir. online. Foi um atendimento online. Um atendimento online. Antes da E pandemia. como é O que Dudu já estava ali atendendo, mostrando dicas, tudo para mim no chat do Instagram, que eu não estava conseguindo dormir assim pro meu lado direito.
A minha direita, a tua direita? Eu não sei. Né? Não, a minha esquerda ou a tua esquerda? Eu não estava conseguindo dormir de lado. Aí eu pedi conselhos pro Dudu no chat do Instagram e o Dudu já me mandou fotos, já queria perguntar ali direitinho onde que era, onde que estava essa dor, em qual região. Acho que isso é uma das coisas que mais prejudica esse atendimento online, porque tu não consegue, assim, às vezes falar direito, eu acho que é aqui, não, talvez seja aqui, talvez seja aqui. Mas é a Mas, adaptação, né? é, sabe que de lá para cá, desde esse dia que a gente teve, que eu fiz o atendimento online, assim, ou seja, dei algumas dicas, né? Até agora, assim, eu percebi, assim, que antigamente a gente era muito, ainda é fisioterapia, assim, muito no concreto, né? Então a gente achava realmente, me dói aqui, então eu já pensava qual o músculo, que coisa que estava envolvida, né? Mas de lá para cá eu tenho estudado mais sobre dor, assim. E aí a gente tem visto outros aspectos, assim, às vezes tão mais importantes, por exemplo, como é que a pessoa está dormindo, como é que ela está se movimentando, que são coisas que a pessoa pode responder e fica é mais abrangente do que só onde que dói ou que movimento que faz que dói, que também é importante. Mas tem outros aspectos maiores, assim, que hoje eu tenho incluído na avaliação e que tem dado um resultado interessante, né? Uhum. E Dudu, qual, assim, digamos, qual de todas as orientações que tu passa para os pacientes, qual é o que mais eles pedem para ti? Tipo, tem alguma dor, alguma coisa em determinada parte do corpo que é a que tu mais, assim, atende de carteirinha, que tu já até pode dizer a dica pra gente aqui? Olha, uma dica bem boa, assim. Tem muito paciente que me procura quando trava a coluna, né? Então, assim, Importante. tem pessoas que têm dor, aquela dor na coluna que vai e volta, né? E as pessoas, muitas pessoas acham que a dor na coluna, ela tá ligada à idade ou tá ligada a algum exame de imagem. Quanto mais velho a gente fica, mais dor a gente vai ter na coluna e não procura atendimento porque não se tinha um atendimento tão evidente, as pessoas não tinham. Hoje tem mais opções. Hoje tem a osteopatia, a quiropraxia, tem a própria fisioterapia reformulada, né, que tem dado resultados. Alguns antigamente tinham algumas coisas que não davam resultado e os pacientes trazem para nós essa frustração. Fiz 20 sessões de fisioterapia para o meu braço, para a minha coluna e não melhorou. Isso acontece, né? Até hoje. Então, as pessoas elas acabam não procurando, né? Mas na lombar, a dica que eu dou é assim, quando a gente trava a coluna, e ninguém está livre de travar a coluna, tá? 80% de todo mundo, 80% dessas pessoas vai ter pelo menos uma vez na vida um episódio de dor na lombar. Então ela é muito mais natural do que uma coisa assim extraordinária. A gente só não sabe quando vai ter, mas uma hora a gente vai ter. A questão é que Exatamente. quando a gente tiver a dor, para a gente não ficar com medo, né? Então a primeira dica é se a gente travar a coluna, o que a gente busca é principalmente se movimentar. Antigamente a gente ficava deitado na cama e tomando remédio. E a gente viu que pacientes que travam a coluna, quanto mais tempo ficarem em pé se movimentando, melhor. Quanto mais a pessoa Hum, caminhar, então a melhor dica que eu posso dar, quem travou a coluna, levanta e sai para caminhar. Caminhar é um movimento que, por incrível que pareça, ajuda bastante as pessoas, né? Ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, é nesse processo de travamento de coluna, assim, uma das coisas que mais perpetua a dor. Então é uma dica, assim, bem interessante, bem clínica, assim, e que vai que alguém trave a coluna. Eu nunca travei, mas eu não estou livre de travar. O terapeuta também. eu também não, Eu mas já fica a dica. já tive dor no joelho, já tive dor na lombar. Se é uma pergunta também, pergunta para mim, mas tu é fisioterapeuta, tu não sente dor? Sinto dor. E que bom que eu sinto dor para me avisar o que, que eu estou fazendo ou deixando de fazer, né? Sim. A gente tem uma pergunta muito interessante da Dani ali, ó, que ela disse sobre a dor. Tu tem percebido um aumento que seja psicossomático nesta quarentena? Olha, Dani, fazendo perguntas, né? Na linha da nossa Joana Boa essa de Anjos. pergunta. Aqui, ó, o livro da Joana de Anjos estava lendo aqui do lado. Eu vi tu falando, me lembrei. Ah,
Então, fazendo uma pergunta É, bem interessante. É muito interessante essa pergunta. Eu tenho, agora na quarentena, com esse tempo a mais, eu tenho estudado bastante essa parte emocional. E não existe, que eu conheço, paciente nenhum que venha no consultório, porque quando o paciente vai no consultório, é porque a dor está muito grande. Isso é uma outra coisa. Quando a paciente nos busca, é porque a coisa está séria. tá Convive com a dor, mas terrível. quando, e meio que nega ela, assim. Mas quando Eu busca, sei, eu acho que eu me encaixo um pouco todo nisso. mundo. Mas é que é uma questão da gente achar assim, não, eu acho que vai melhorar sem eu fazer nada, né? E às vezes tem coisa que a gente pode fazer sem precisar realmente buscar uma ajuda de um atendimento, né? E foi muito o que aconteceu contigo, né? Tu podia fazer coisas que orientadas minimamente ali, algumas coisas, alguns exercícios já poderia resolver o problema. Minimamente Sim. já se resolve. Então, mas voltando à pergunta, né, que seria a psicossomatização, né? Então, psicossomatizar é quando a pessoa ela não tem dor, ela não tem nenhum problema, nenhuma origem de dor, e a dor ela se manifesta no corpo por uma causa emocional. E isso é um fisioterapeuta falando, um psicólogo falando, ia falar muitas coisas melhores. Mas resumo é isso, né? Então a pessoa não tem nada e ela desenvolve uma dor, ela psicossomatiza, então ela traz para o corpo uma condição que era emocional. Só que o corpo, ele tem alguma coisa para doer. Por exemplo, se eu tenho um problema não resolvido com alguma pessoa e eu começo a ter dor de cabeça, né? Por que dói a cabeça e não dói o pé? Ou não dói a lombar? Tem alguma coisa na cabeça que o fisioterapeuta pode tentar ajudar. Mas se ela nasceu de uma origem emocional, ela tem que ser tratada, né? Às vezes em conjunto com o psicólogo. Conjunto psicólogo. É. E tem casos de pacientes, e recentemente eu tenho tido alguns casos bem interessantes, de pacientes que trazem um componente emocional muito forte. E que a gente, quando apresenta para o paciente o que ele está trazendo, né? Olha, me parece que tu está abalado por isso, por aquilo e tal. Será que isso não faz sentido? Não, isso faz sentido para mim. Então, quando a gente trabalha essa parte mais emocional, tenho tido resultados melhores, melhores. Porque toda dor, Sim, ela tem uma resposta emocional. é verdade. Mas, e tu recebeu um aumento de pessoas vindo falar contigo por causa disso, fazendo essa ligação, agora nesse momento de quarentena? Não, não tenho recebido pacientes com. É que esse diagnóstico de psicossomatização só depois que a gente avalia. Mas Uhum. eu tive recentemente dois casos, sim, que tinham componentes emocionais muito importantes. E que a gente conseguiu trabalhar no consultório, um online e outro consultório, que a gente conversando, a gente identificou alguns fatores emocionais. Então, sim, não que, de novo, a causa da dor ela não veio de origem emocional, mas ela se perpetuou ou foi aumentada por uma questão emocional. Então, minha resposta é: Uhum. não tive 100% diagnóstico de uma dor uma dor pensando numa questão de somatização, né? Mas tive a Isso, emoção influenciando muito a dor. Isso sim. isso. Não, ali a Carla, depois ela pediu teu contato. No final, eu vou pedir pro Dudu falar todas as redes sociais dele, o WhatsApp, porque ele tá ali 24 horas por dia, né, Dudu? Tô, Ali falando. é, Não, agora até dei Ali... uma diminuída assim nas postagens do Instagram e tal. Mas assim, assim que eu puder, eu quero fazer um produtinho legal, assim, uns vídeos legais, né? Produzir alguma coisinha É. para ajudar as pessoas que estão em casa, né? O meu grande. Não, isso é muito, muito importante. Eu até ia te perguntar se tu agora, assim, tu tá fazendo isso atendendo online porque agora não tem outro jeito, mas quando as coisas voltarem ao normal, eu ia te perguntar se tu vai seguir esse modelo online também, talvez para captar mais clientes, mais Sim, pacientes para ti, para...
para assim, resolver as dúvidas, até esses exercícios mais básicos que tu pode resolver em casa. Então, pelo que eu entendi, tu vai estar pensando num produto assim, né? O produto não. Online. O produto não era, ainda não é lançar uma coisa assim, uma plataforma, alguma coisa assim do tipo. Mas hoje a gente está voltando os atendimentos. Já foi liberado os atendimentos porque são individuais, né? A gente higieniza todo o espaço, o consultório é fechado. Então, assim, alguns pacientes optam pelo presencial, porque não estão acostumados com essa relação online, né? Tem paciente que necessita de toque. O paciente gosta do toque, que a gente toque neles, né? Então, eles acabam optando por isso, assim. Não sei se eu deixei de te responder alguma coisa. Fez alguma pergunta? Não, Então, tá. não. Se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade no chat, que o Dudu está respondendo tudo. A Carol Caon falou aqui, ó. Eu tenho problema crônico na coluna, sendo que quando estou estressada, agrava as minhas dores. E a Luísa também disse ali, ó. Incrível como a nossa mente pode afetar o nosso corpo físico. Isso é muito verdade. É muito verdade. E assim, por que essas duas coisas são hoje cada vez mais fortes, né? Porque tanto a dor quanto a parte emocional, elas processam no mesmo ambiente, que é o cérebro. Então, a gente tem hoje, alguns cálculos dizem que a gente tem 100 bilhões de neurônios. E cada neurônio desses se conecta com mais 1000. Então, são muitas possibilidades. Então, se eu tenho, por exemplo, uma emoção causada, né, por uma questão do trabalho, e aí eu tenho já um outro processo de uma dor crônica não resolvida, eu posso muito facilmente juntar esses dois aspectos, né? E aquilo vira uma coisa só. A ponto de, por exemplo, eu sentir dor pelo gatilho emocional. Então a gente diz isso, às vezes a gente já tem a dor, são coisas separadas, mas que quando chegam no cérebro, elas são misturadas, né? E porque uma coisa leva a outra. O sofrimento emocional, muitas vezes a gente não quer conhecer, a gente não quer saber, a gente quer deixar de lado. A dor é a mesma coisa. Quantas vezes tem uma dor e a gente não quer saber, a gente toma um remédio ou fica fingindo que não está sentindo dor, assim, não estou sentindo nada. São duas coisas que são exatamente iguais, assim, elas se apresentam para nós assim, olha para mim, presta atenção em mim, cuida do que eu estou te mostrando, porque tu precisa mudar isso. É importante tu mudar, porque vai te fazer bem, né? E em relação a Carol, tem uma questão profissional também envolvida, né? A Carol, ela é enfermeira. Então tem trabalhos também que exigem muito do nosso corpo. E isso é uma coisa que também acontece, né? O ator, quando ele vai ensaiar, quando a gente ensaia muitas vezes, ou tem uma peça que a gente tem que fazer sempre o mesmo movimento, né? Tem pessoas que acabam não tendo, às vezes, não estou acostumada a fazer um personagem que tem tanto movimento corporal, que também pode, às vezes, causar alguns desconfortos. Não uma dor crônica, obviamente, mas, às vezes, o nosso corpo não está preparado para algumas coisas. Exatamente. E ali, ó, pegando o gancho do que a Clélia falou, sobre ter materiais muito bons no teu Instagram, Dudu, aí já vamos partir para o que tu pode dizer, o que tem no teu Instagram e nos conteúdos que tu posta, de dicas, exercícios para as pessoas fazerem em casa. Eu vi que tu tá fazendo yoga com a tua família, né? Tô. Eu vejo as fotos, é maravilhoso isso, yoga em família. Mas, assim, o que tu pode falar, o que tu pode orientar e o que as pessoas podem achar no teu Instagram para fazer em casa nesse período de quarentena? Ótimo. Eu estou produzindo em casa ainda um roteirinho, que é uma série de vídeos que eu vou lançar, que é Acolhendo a Dor. Então, eu vou explicar algumas coisas através da educação. Então, o meu pilar de atendimento é sempre em 3 coisas, né? É educação e saúde, a pessoa tem que entender o que está acontecendo no corpo dela. Os exercícios que a gente utiliza, né? Que a gente pode passar. E terapia manual. Quando o paciente lá no consultório, eu toco no paciente e consigo avaliar e consigo, às vezes, ajustar ou melhorar um pouco o movimento do corpo da pessoa. Mas, então, são 3 pilares. Em relação... Nossa, estou esquecendo que tinha feito uma outra pergunta. Eu fiz uma introdução muito grande e esqueci. Não, na verdade eu ia falar o que as pessoas podem encontrar de material agora, assim, mesmo que tu está produzindo,
mais material. Mas agora, assim, momentaneamente, o que as pessoas podem encontrar de dicas de exercícios para fazer em casa? Beleza. Assim, eu tenho descoberto na yoga vários exercícios muito bacanas de serem feitos, mas precisa de um certo cuidado. Por isso que quando eu lanço algum vídeo, eu fico muito preocupado com isso, né? Como eu não estou vendo quem está vendo, pode ter uma pessoa com 5 anos de idade, uma pessoa com 60 anos de idade fazendo movimento. Eu não vou fazer uma invertida, não vou fazer um exercício muito mirabolante, porque eu fico preocupado se a pessoa está executando o movimento certo. Então, inicialmente, o que eu poderia dar de dica agora é que a gente pudesse ter algum momento do dia para trazer consciência para o corpo. E não existe exercício melhor do que exercício de consciência da respiração. Então, assim, é fantástico como conhecer a respiração vai nos ajudar a nos movimentar melhor. Então, o primeiro exercício que a gente pode orientar e a gente pode fazer agora é tanto como sentado ou deitado, a gente colocar a mão esquerda no peito e a mão direita na barriga. Nessas duas mãos apoiadas no corpo, a gente vai começar a respirar. E a gente começa a perceber o movimento das duas mãos acontecendo, né? As pessoas que às vezes estão, ou a gente quando está mais ansioso, a gente usa muito mais a mão de cima, que é a mão da caixa torácica, que a gente está respirando por aqui. Quando a gente está enfrentando algum problema. E esse problema pode ser até emocional, e a gente está às vezes meia hora respirando assim. Muitos problemas cervicais acontecem por essa falta de respiração. Então a gente coloca as duas mãos aqui e começa a perceber o movimento tanto da mão de baixo quanto a mão de cima. E isso é um excelente exercício para começar o dia. Levanta, fica sentado na cama, respira, faz 10, 15 ciclos respiratórios, observa as mãos se movimentando, ou antes de dormir. Então deitar de barriga para cima, colocar a mão no peito, a mão da barriga. E, de certa forma, a gente vai se conhecendo o nosso próprio corpo. Muitas vezes as dores que a gente sente é por não ter consciência do movimento, por não ter consciência do corpo. O nosso corpo é formado de vários músculos, várias articulações. É como se nos desse um carro extremamente tecnológico e a gente não soubesse usar todos os botõezinhos, né? E o corpo da gente, ele é muito Exatamente. assim. Então, a consciência é muito Sim. importante. A consciência é a coisa mais importante que tem. E eu não gosto de passar muitos exercícios mirabolantes ou exercícios que eu já vi gente, e não é uma crítica, mas, por exemplo, gente assim, acabe com essas dores na coluna fazendo esse ou esse exercício, né? E não é assim. A gente sabe que é muito mais complexo. Então, é preferível que a pessoa entre em contato comigo e a gente oriente. Olha, aqueles posts que eu mandei, vou te mandar os vídeos que eu já fiz para ti, porque para ti cabe, né? Mas é melhor eu fazer assim do que eu orientar exercícios assim para uma população que não, às vezes não está se conectando, né? E em casa a gente tem feito a yoga, né? E está sendo maravilhoso, assim. Ah, é top. Eu tô botando a Eu minha amei a avó, foto. botei a avó, a tia, o Guigo, o meu pai. Teve momentos que tava assim, lotação máxima lá na garagem, tá todo mundo fazendo yoga. E foi muito bacana. Eu vi uma resposta de cada um das pessoas que estavam ali falando assim, olha, foi legal, foi conhecendo meu corpo. Às vezes tem coisas assim que não é o exercício, mas é como a gente faz o exercício. Então são coisas muito mais. Tem gente, por exemplo, que faz treinamento, né, faz academia, com o objetivo de fazer como se fosse uma punição. Tem gente que faz né, no pain, no gain. Então tem que sentir dor para fazer o movimento. Às vezes faz um movimento exacerbado e não se dá conta que está fazendo isso com o próprio corpo, não está sendo amoroso com o próprio corpo, né? Então, quando a gente faz esses exercícios conscientes que a yoga propõe, são fantásticos. A pessoa começa a se perceber, a se analisar. E aí o movimento começa a ser mais fluido, mais orientado, né? Então tem várias coisas Sim. legais. Não, né? E na questão da caminhada agora, que não dá, que a gente tem que ficar em casa, mas acho que ali caminhar pela casa já funciona, né? Anda pela casa. Aqui eu tenho a escada, eu desço, subo, desço, subo. É. Fico andando pela casa. Então,
Cuida da respiração, faz o exercício da respiração que o Dudu falou. Depois, quem quiser assistir a reprise vai estar ali no Instagram. A respiração, a caminhada e também a yoga, né? Que o Dudu está praticando com a família, que é muito importante. Agora eu vou fazer umas perguntinhas aqui, vou falar nas perguntas que os nossos amigos estão fazendo. Vou começar com a do João, que está ali em cima, a primeira. Ele costuma ter dor no joelho. Como ele jogou futebol durante muitos anos, a sequência de impactos na articulação pode ter causado algum problema? Deu uma certa trancadinha ali. Um pouquinho antes da articulação eu não ouvi. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá? Vou repetir. Ó. Costumo ter dores nos joelhos. Como joguei futebol durante muitos anos, a sequência de impactos na articulação pode ter causado algum problema? Sim. Mas é importante a gente pensar que a dor é uma coisa muito complexa, né? Mas vamos pensar nos impactos, né? Então, sim, a gente pode pensar que um atleta de futebol, um atleta de basquete, que tem muitos saltos, ele vai ter uma sobrecarga no joelho, né? O joelho ele vai ficar sobrecarregado com esse exercício, né? Então, sim, pode ter gerado dores momentaneamente, mas o que a gente não espera é que mesmo depois dos jogos de futebol, a dor perpetue. Porque não faz sentido a gente pensar assim, olha, eu tinha uma dor quando eu jogava, agora eu não jogo, mas eu ainda sinto. Será que foi porque é algo que eu fiz antes que ficou? Aí, o que traz do nosso pensamento? Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Eu devo ter alguma coisa no meu joelho ali que não ficou bom naquela época e que até agora está comigo. Essa incerteza, se não é bem resolvida, vai indo, e a gente acaba às vezes evitando de fazer o movimento, pensando que o joelho está ruim e acaba não sabendo o que tem. Às vezes faz exame de imagem e não aparece nada, né? E o que eu quero dizer, só que eu acho que é importante pensar, o nosso corpo, ele é um tecido vivo. Então, as nossas células elas estão constantemente trocando. De tempos em tempos a gente vai trocando. É que nem cobra que troca de pele, tá? Nossa pele vai escamando. Então, de tempos em tempos, o nosso corpo vai se renovando. Se ficou alguma coisa daquela época, aí a gente tem que abrir um pouco mais esse olhar e aí eu teria que fazer mais algumas perguntas para entender. Mas sim, então um exercício ou uma prática esportiva pode causar dor. Sim, tá? Então tem movimentos de atletas que são, né, sempre o mesmo movimento, movimentos repetitivos, que isso pode gerar algumas lesões ou algumas desconfortos articulares, desconfortos naquela região. Mas fica aquela outra pulguinha, então, atrás da orelha do João. Bom, mas meu corpo é um corpo vivo, hoje eu ainda sinto, eu não sei, mas se eu ainda sinto dor e eu ainda não estou jogando futebol, será que ficou alguma memória? O que não foi bem resolvido? E aí sim, aí a avaliação física vai poder dizer, olha, teu joelho está mexendo bonitinho, não tem nada aqui que eu possa imaginar. Fiz os testes ortopédicos, não tem lesão de menisco, não tem lesão de nada, tá tudo bem. Vamos entender de onde que vem essa dor. Vamos entender o que pode ser. Ouviu, João? Chame o Dudu no WhatsApp para saber mais. Mas é que tem coisas que às vezes só nos incomodam de vez em quando, né? E tem coisas que nos incomodam para a vida toda, né? Tem gente que acaba tendo dores, aquilo ali são episódios, às vezes não dão bola e se resolve naturalmente, que a história natural da dor se resolve. E acontece, muitas vezes isso acontece. Isso. Agora eu vou fazer uma da Luísa, ela vai entrar naquelas atividades que a gente estava falando de caminhada, de respiração. Ela está falando do alongamento diário, se ele ajuda nas possíveis dores musculares por atividades variadas. Muito bom. Olha, o alongamento, assim, a yoga propõe muitos alongamentos, né? Muitos alongamentos. De manhã, uma coisa interessante de falar, né? De manhã, quando a gente tá muito tempo deitado, né? Tem pouca circulação de líquidos no nosso corpo. Então, de manhã, geralmente, nós temos menos flexibilidade no corpo. A gente acorda meio duro, tá? Então, uma boa dica é se alguém já tem sente a lombar ou alguma região de manhã já duro, já começa o alongamento de manhã cedo, né?
Então, sim, o alongamento pode nos ajudar. Recentemente, não, faz algum tempo na fisioterapia se falava mal dos alongamentos. Por quê? Porque os alongamentos a gente achava assim que ia impactar, por exemplo, atletas, né? Então, quando a gente faz um alongamento passivo, fica com aquele aberto e fica um tempo ali, o nosso músculo ele acaba não funcionando tão bem, ele fica mais fraco. Então, uma época se aboliu os alongamentos para os atletas, por exemplo, né? Mas a gente sabe hoje em dia que pacientes com dor lombar têm menos flexibilidade das pernas, na parte de trás da coxa, né? Então, se a gente aumentar a flexibilidade, sim, pode ser bem benéfico para o nosso corpo. Olha, fica a dica. O Bruno perguntou, pode comentar quando que é indicado procurar um quiropraxista? O quiropraxista, eu vou dizer assim que eu não sou formado em quiropraxia, né? Então, o quiroprata, ou quiropraxista, ele tem aqui no Brasil, ele tem duas possibilidades. Ele pode ser fisioterapeuta e depois fazer uma especialização, ou fazer um curso de graduação. Então, ele não é fisioterapeuta, ele é só quiroprata. Só para explicar mais ou menos como é que é essa profissão aqui no Brasil, como é que ela funciona, tá? Um quiroprata, ele vai trabalhar muito no eixo da coluna. Ele tem como conceito, e eu estou dizendo assim o pouco que eu conheço, então eu não posso também afirmar muitas coisas, que ele trabalha muito no eixo da coluna. Então ele acredita que muitas das dores que a gente tem ao longo do corpo vêm muito da coluna. Isso é uma proposição, é um conceito que eles utilizam, né? Então, quando é necessário ou em que momento eu posso buscar um quiropraxista, eu não sei dizer. O que eu posso dizer é que existem várias possibilidades de atendimento, tá? Então, não existe assim, a Ju é um caso certo para quiropraxia, ou é para osteopatia, que também é uma outra vertente que está crescendo, ou para fisioterapia. Isso é muito de paciente para paciente, se ele já conhece aquele profissional, se ele acredita. Mas, provavelmente, na quiropraxia, se a pessoa já está buscando isso, geralmente é na coluna, né? Geralmente é na coluna. Não, sabe, e nessas dúvidas que as pessoas nossos amigos estão perguntando, eu vou fazer uma minha também, porque eu tenho muita cãibra. Mas é uma cãibra, sabe aquela dor insuportável, mas é uma cãibra muito forte. Às vezes eu tenho dormindo mesmo, tipo, eu tô dormindo ali encolhida, aí eu resolvo esticar a perna. Aí dá uma dor insuportável. E às vezes quando eu levanto também. Então, o que é isso? O que tu pode explicar sobre essa dor que a gente sente, essa cãibra, às vezes dormindo? É por falta de alongamento? Cãibra, É esse o meu problema? cãibra é uma coisa terrível. E eu me lembro que na faculdade tinha um professor, né? Que ele era um professor muito rígido, a gente tinha medo de perguntar. No último dia de aula, a nossa turma era uma turma boa, o professor adorou a gente. E disse, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E aí eu me lembro de eu ter perguntado sobre cãibra. Tá aí, o que é cãibra? E ele, por incrível que pareça, já faz tempo isso, ele dizia que tinha pouca explicação científica. Porque como é que eu vou avaliar uma pessoa que tem cãibra, que é uma coisa espontânea, né? Imagina, eu tinha que te levar correndo às pressas no laboratório para fazer análise para ver o que tu tem, né? Então a ciência acaba não explicando muito o que é cãibra, porque é um evento espontâneo. É um evento espontâneo. E cheio de vários fatores, né? Então tem algumas teorias em relação à cãibra. Uma delas é em relação à alimentação. Então tem alguns alimentos que têm alguns componentes que são importantes para o nosso músculo. Então, quando tem falta de um componente ou outro, de alguma substância, vai fazer com que o nosso músculo fique contraído, né? O frio está associado, às vezes, à cãibra. Quando a gente está com mais frio, a gente acaba ativando a musculatura para nos aquecer. Então, e às vezes de noite a gente não está se dando conta e inconscientemente já está fazendo isso, né? Como a gente faz para melhorar? Quando a gente está no momento súbito da cãibra, o alongamento tem visto assim, as pessoas acabam fazendo, né?
pessoal do futebol, quando tá lá no final do segundo tempo, quando vai fazer às vezes a prorrogação, né? Quando tem o gol de score, a pessoa é líquida a câimbra, né? Por quê? Tem a cãibra. O que que se diz, né? E muitos sentem até antes de entrar no aquecimento ali, aí não consegue entrar de jeito nenhum. Imagina, Aí né? tem que ser substituído. Exato. Então, quando a incidência da câimbra no final do jogo já nos diz que tem falta de reposição de eletrólitos, de hidratação. Então, tem algumas coisas ali que podem estar interferindo nesse músculo e aí pode estar causando câimbra. É super multifatorial a câimbra, assim, não tem muita explicação. Nem o meu professor, que era muito bom, acabou se... Não tinha explicação. Ele ficou meio se ensaboando para responder e eu também estou me ensaboando, porque é baseado no que ele falou, né? Tudo bem, é um evento que acontece de vez em quando. Muito obrigada por esse evento. Acontece principalmente quando eu tô ali dormindo, assim, encolhida, daí eu estico a perna, assim, de repente. Aí vem aquela dor. Vem aquela dor insuportável. Isso é uma... Aí vamos fazer a última... Vai lá, vai lá. Desculpa, pode concluir. É que Não, pode concluir. quando a gente faz o nosso músculo, ele tem sensor, tá? Ele tem sensor de pressão, tem vários sensores no músculo. Um dos sensores é de alongamento. Então, quando eu alongo muito rápido o meu músculo, esse sensor ele nos avisa. E às vezes, pode ser por esse movimento muito brusco, ele está meio desajustado. Então, o sensor ele avisa, oh, peraí, tem alguma coisa muito estranha que aconteceu aí. E aí ele contrai o músculo para te proteger. Ele não faz por mal, mas ele é... ele tá me protegendo. Não precisa. Desculpa. Mas é a última perguntinha para depois a gente ir para as considerações finais e para você responder sobre o teatro, né? A ligação do teatro com a fisioterapia. Ó, tem a pergunta. Pergunta para o Dudu como amenizar a dor na cervical pelo uso do celular. Eu tenho muita dor usando, assim, ficando com a cabeça. Excelente pergunta, excelente pergunta. O que aconteceu? Muita gente acabou pesquisando há um tempo atrás, e faz um tempinho já, o uso de celulares, né? Então, quando a gente fica nessa posição aqui, usando o celular, eles chamaram isso de text neck, uma expressão em inglês. O que eles viram? Eles viram o peso da cabeça e viram quanto peso a articulação da cervical segura quando a gente faz essa posição aqui. Okay. Eles viram que o peso aumenta muito. Só que isso foi um estudo. Olha só, olha o que a gente está fazendo. A gente está relacionando uma coisa com a outra. Então, esse estudo acabou sendo lançado e a gente acabou falando muito mal de quem fica nessa posição, né? Só que um estudo brasileiro feito amplamente com vários estudantes viu que não tem relação com dor cervical e celular. Ele pode, em alguns casos, aumentar, mas não é obrigatório. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa postura não está errada. A princípio, a ciência não pode nos dizer que a minha dor na cervical é por causa do celular. É só isso, tá? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Porque senão a gente fica culpando o celular, né? Mas, sim, se a gente senta no sofá, assim, né? Com o pescoço assim, todo errado, ou fica lendo na cama, 2, 3 horas, né? Isso sim pode ser um dos componentes que vai nos causar dor na cervical. Eu tenho muito problema com o celular, também o modo de, assim, mexer no notebook na cama, eu coloco, assim, o notebook aqui em cima, assim, de mim. Quantas vezes eu também não estou usando o celular assim, derrubo o celular na minha cara. Tem várias coisas que eu faço. Ele vai, assim, várias vezes ele já bateu na minha cara. Ok, beleza, tudo bem. Mas, Dudu, vamos à pergunta que você quis guardar, fazer um mistério até o final, né? Que tu adiantou, botou lá pro início. O que tu conseguiu assim, levar do teatro, algumas características, esse jogo de corpo? O que tu conseguiu usar, trazer para a fisioterapia, né? Unir essas duas profissões. Olha, o teatro, assim, foi e ainda é, assim, um grande momento de autodescoberta. Então, assim, para qualquer coisa na vida é importante o teatro.
Porque quando a gente se coloca no personagem, a gente começa a desenvolver empatia. Primeira coisa que é fundamental para a vida de hoje, a gente se colocar no lugar dos outros. Então, quando a gente se coloca no lugar de um personagem, vive a vida dele, a gente começa a desenvolver essa parte de identificar questões emocionais, né? Entender melhor as pessoas. E isso eu posso ser qualquer coisa. Eu posso trabalhar no Uber, eu posso trabalhar no colégio, independente da profissão que for, é importante se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que, por ter feito muito tempo teatro, né? E ainda sou ator, porque quando a gente faz um vídeo, a gente acaba, né? Sendo aquele personagem, ou quando a gente vai atender o paciente, a gente é um personagem, me ajudou muito na própria faculdade, a apresentação de trabalho, todo mundo dizia assim, nossa, tu fala super bem, parece que a gente demora um tempão para estudar aqui e tu fala com uma desenvoltura e a gente fica no e a professora acaba nos dando uma nota boa. Então, isso me facilitou muito, assim, né, essa parte de me comunicar. E aí, com o paciente, isso é muito importante, porque, primeiro, a empatia, se colocar no lugar do paciente, às vezes entender esse jogo, né? E toda vez que a gente faz uma avaliação, é um jogo, é um bate-bola, é como se a gente estivesse fazendo, encenando ali uma relação onde eu coloco energia e eu recebo energia. Então, todo esse jogo teatral que a gente fazia antes, para mim, me ajuda muito a entender o paciente. Às vezes, sacar coisas que ele não está conseguindo dizer, mas que eu consigo sentir. Então, colocar no corpo, né? Então, assim, entender o corpo. A gente o ator, ele é muito corporal, né? A gente utiliza o corpo para se movimentar, para se expressar. E a fisioterapia também utiliza o corpo, também trabalha. Então, assim, é um casamento perfeito que eu jamais podia imaginar quando eu fazia teatro, que um dia eu ia ser fisioterapeuta e que essas duas áreas, elas se complementam muito, assim. E eu tô com Muito muita mesmo. saudade do teatro, né? Muita Ah, saudade do teatro. Muita saudade de encenar. saudade do teatro, né, meu filho? Muita saudade. Né? E imagino Ali. quem trabalha com isso e que precisa se expressar, né? E acho que a conexão Haribo também é isso, é uma forma da gente continuar se expressando, a gente precisa se comunicar, a gente não pode deixar isso acontecer. Nessa pandemia, a gente tem que se reinventar cada vez mais. E a criatividade é um outro ponto importante, né? Então, o teatro me desenvolveu muito essa parte de criatividade. E durante esse momento de pandemia, todo mundo tem que ter um pouquinho de criatividade para se reinventar, né? Tanto profissionalmente quanto também internamente, né? Lá na Austrália, tu fez um intercâmbio de 1 ano e meio, né? Uhum. Foi 1 ano e meio, né? Tu foi para fisioterapia ou, assim, estudar inglês? Qual foi a sua intenção de fazer um intercâmbio? O intercâmbio foi um programa do governo do Ciência Sem Fronteiras. Então, era dentro da faculdade, é uma graduação sanduíche. Eu ia lá para fazer algumas cadeiras da fisioterapia, da área da saúde, né? E aí eu fiz um outro curso também, e aí que eu investi, e era um curso de terapia manual que eu fiz lá. Mas foi para a parte da fisioterapia, pensando justamente nisso, assim. Então, ó, ali o pai falou, saudades do Dudu nos palcos comigo. Estamos todos com Tô com saudades. saudade mesmo. Ah, e lá, como é que era, assim, tu notou alguma diferença, assim, do atendimento, da comunicação, assim, uma diferença de lá para o Brasil, assim, em questão de atendimento? Como é que veio essa diferença, assim, se teve alguma, né? Muita diferença mesmo, assim. O que a gente percebe às vezes é que o fisioterapeuta de lá, ele usa muito as mãos. Então a gente chama de terapeuta manual. Ele usa muito as mãos. E os exercícios quem passa geralmente é o educador físico para reabilitação. Então se tem dor no ombro, é o educador físico que vai te orientar um exercício. Isso para mim foi uma coisa assim impensada, jamais imaginasse. Então aqui no Brasil, o fisioterapeuta ele meio que tem que se dividir, ele é bom nas duas coisas, ele tem que saber das duas áreas, ele não é uma coisa só. E lá eu tive uma facilidade nessa parte de exercício, porque eu já fazia isso no Brasil, né? E, em contrapartida, lá, Sim. eles são muito metódicos. Então, eles têm
uma maneira de ser assim muito clara. Eles têm um método de fazer tudo, certo? Eles são tudo na caixinha. E esses métodos funcionam por um lado, isso é muito bom, né? No Brasil, oba-oba, cada um faz do jeito que quiser. Fisioterapia, cada um faz um jeito, tem vários tipos de maneiras de pensar, tem gente que quer mais de uma linha, tem gente que quer mais de uma outra linha. Lá não, lá é uma linha só, né? Mas a parte boa disso tudo é que a gente consegue testar e ver resultados positivos, né? E aqui no Brasil, como a gente não consegue exportar esse conhecimento para outras áreas, fica meio que dividido, assim, não fica tão bom. Mas bom que tu teve uma grande experiência lá, com certeza alguma coisa tu adaptou para cá, eu acredito, algum método, alguma coisa, algumas atividades tu consegue adaptar para esse teu trabalho aqui no Brasil, né? Dudu, a gente está terminando a nossa live já, rápido, né? Dudu. Passou rápido, não, e aqui o Instagram só deixa a gente fazer 1 hora, né? E daí, se a gente não ali encerrar no horário, eles nos cortam. Não dá nem para falar oi, tchau, obrigada. Então, eu quero que tu dê as tuas considerações finais, tuas redes sociais para a gente seguir, para perguntar também sobre todas as dúvidas. A Leise ali já falou sobre Pilates. Aí, já pergunta pro Dudu já lá, ó. WhatsApp. Fala das tuas considerações e deixa as tuas redes sociais pra gente. Então, a minha rede social que eu utilizo mais é Facebook e Instagram. No Facebook eu tenho vídeos lá já desde 2 anos atrás, desde que eu me formei. Então lá vocês podem ver, FT Eduardo Camargo. Então, fisioterapeuta Eduardo Camargo, dá para procurar lá. E ali já tem bastante coisa, bastante conteúdo que eu acho que ajuda as pessoas a entender. Estou produzindo mais e eu quero colocar isso nas 2 plataformas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Facebook é Físio Eduardo C. de Camargo. Então, Físio Eduardoc. Eduardoc. Eu não me atrevo a escrever no chat aqui, porque senão vai cair o celular de novo. Eu não quero que caia o celular de novo. Capaz. Eu tô assim, ó. Então, ó, siga Eduardo. E eu quero agradecer. Quando eu for colocar o vídeo no IGTV... Desculpa, Dudu. Quando eu for colocar o vídeo no IGTV, eu coloco ali as redes sociais dele ali no textinho, tá? Daí todo mundo que quiser acompanhar já segue ele ali. Ótimo. Pode continuar, Dudu. Queria agradecer o pessoal que está acompanhando desde o início. Eu estou vendo gente que desde o início está mandando mensagem, assistindo até agora. Então eu quero agradecer, acho isso bem legal, esse momento assim da gente bater papo. Eu adoro conversar sobre isso. Eu tenho uma paixão pelas 2 áreas, né? Tanto a parte do artista quanto a parte da fisioterapia. Então, muito obrigado, Ju, por possibilitar esse bate-papo tão bom. Ó, deixei fixado ali o comentário da Luísa, ó. Valeu, Luísa! Físio Eduardo C, é isso aí. Sigam lá as redes sociais do Dudu, tem dicas, ele vai preparar um trabalho ainda mais especial para rede social, para online, para a gente se cuidar do nosso corpo. Não só em época de quarentena, mas sempre, né? Não só esperar quando tiver com muita dor, que nem é o meu caso. Mas eu não vou fazer mais isso. Então, beijo, gente. Obrigada, Dudu. Espero te convidar para uma próxima e a gente falar de mais assuntos sobre a fisioterapia. Beijo. Beijo.